teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, que estamos para a nossa escola e hoje nós estaremos estudando o Sermão do Monte. Sejam bem-vindos todos, estamos aqui já nos organizando para já estar iniciando a nossa aula. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós ainda estamos sobre os efeitos da nossa grande festa. Ontem, o Ministério de São Miguel Paulista completou 56 anos e foi assim muito maravilhoso, porque foi uma festa muito maravilhosa. Tivemos o pastor Wesley, bem-vindo, Deus abençoe. Não pudemos dar oportunidade a todos que lá estavam, porque nós somos hoje reunindo assim a sede e as congregações aqui próximas, somos 10 portas que hoje estarão abertas propagando o Evangelho. Nós temos uma representação de cada uma dessas portas. Tivemos conosco muitas pessoas, está aqui, em Vargem Grande, Paranapanema, em Budas Artes,
Jardim Cipramar, Vila Marcelo, né? Glória a Deus. Também Mogi Guaçu, com aquele grupo de pandeiros que cantou um hino que foi lindo demais. Jardim Mabel em massa lá com a gente. Jardim Miriam e o Parque Paulistano. O trio Brilho Celeste, como sempre, brilhou também, a sede, não é? Consagração de obreiros, eles foram consagrados e diplomados para a jornada que terão pela frente. Não é, amados? Foi um trabalho muito maravilhoso. Eu pedi ao pastor Wélio para dar uns flashes desse trabalho ainda nessa escola, para vocês darem uma olhada como foi lindo o trabalho de ontem, amém? Mas vamos para a nossa escola, que hoje nós vamos estar tratando exatamente, não é, do Sermão do Monte. Diácono Dilson Fernandes, bem-vindo, querido. Amanda Ferreira, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Foi uma glória muito grande, mas eu confesso que os trabalhadores, nossa missionária Ana Elizabeth ficou responsável pelo lanche, pela ornamentação do templo. Ela é a nossa presidente nacional da UFMI, né? Que é a União Feminina Nacional. Estava presente também a presidente da UFESP, nossa irmã Gláucia, pastor Paulo Francinetti, que é o nosso presidente de São Paulo Sul, seu primeiro vice que está ativo, Paulo Roberto, pastores, companheiros nossos presentes. Olha, irmãos, foi uma festa muito maravilhosa. Oi, Priscila, querida, bem-vinda. Vocês todos que já estão comigo, sejam bem-vindos. O coração aqui dos quase 80 anos do Gênesis está muito feliz, não é? Porque, irmãos, quando eu vejo a glória de Deus, eu sei que é Ele, né? Como está lá em Filipenses, capítulo 2, 12 e 13, onde Paulo alerta os filipenses, mesmo na ausência, eles permaneçam firmes. Porque aí o 13 diz assim, porque é Deus que opera em vós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, não é? Em toda glória ao Senhor, ali estivemos com aquela festa. Foi mais de 4 horas de festa, né? Meire Oliveira, Deus abençoe. Foi assim um trabalho que eu vou lhe dizer, eu acordei, tive uma noite maravilhosa, né? Acordei agora de manhã, só meditando no trabalhar de Deus através de tantas pessoas. Porque às vezes a gente vê assim um ministério, uma igreja abençoada, e a gente olha para o pastor, claro, que ele não, vamos dizer que ele não tem a sua participação, mas é o corpo de Cristo, são aqueles cujo coração está voltado para fazer a obra de Deus, para a glória de Deus. Tem pessoas que trabalham para a sua própria glória, então essas pessoas ficam frustradas às vezes, mas quem trabalha para Deus, ele não está nem preocupando com quem recebe elogio ou não receba, ele sabe para quem ele está trabalhando, e aí trabalha de coração, fazendo para Deus, não é? E se sentindo alegre de ver a obra de Deus sendo realizada. Amém, queridos? Desculpa aí que eu estou muito emocionado ainda com o trabalho de ontem. E eu tive um mal súbito assim na sexta-feira, né? Que eu fui convocado pela a médica que me atende, fez lá, encontrou uma taxa de potássio muito alta, além da possibilidade do corpo suportar, e ela providenciou logo uma internação para mim e eu fui. Mas a mão de Deus é tão poderosa que quando eu fui examinado lá para onde eu deveria de ser até internado, eles vieram e me deram uma notícia boa, o meu potássio estava regular, muito bom, e eu louvo a Deus por isso, né? Que eu ainda fiquei lá, que eu saí de lá, era meia-noite já, chegando já no sábado, e eu pensei assim, meu Deus, eu estou com uma festa aí, como é que eu ainda... Comentei com a enfermeira-chefe, a senhora nem sabe que eu não posso ser internado, mas vamos ver o que vai acontecer. Graças a Deus, fui para casa, louvado seja o nome do Senhor, levantei disposto no sábado, e no horário da reunião nós estávamos lá, para então fazer aquela festa maravilhosa. O pastor Wélio está aí comigo, pedi para ele dar uns flash quando ele fizer a edição dessa aula, amém?
Mas vamos orar, né? E começar a nossa aula para a glória de Deus. Pai Celeste, muito obrigado pela noite de paz que nos concedestes. Muito obrigado, Senhor, pela grande festa, quando a tua igreja em São Miguel Paulista e suas congregações comemoraram 56 anos de trabalho. Sem dúvida, o meu antecessor, hoje dorme no Senhor, pastor Maximino Rodrigues do Amaral, fez um grande trabalho e foi a mim que coube, pela misericórdia de Deus, dar prosseguimento. Não é fácil, porque só Deus, na vida do homem, que pode haver uma realização produtiva, Pai. E eu te agradeço, porque podemos ver o progresso da tua igreja, o progresso dos obreiros também, homens que nós tivemos o privilégio de, como que quase ensinar as primeiras letras, hoje pastores de grandes igrejas, fazendo um trabalho para a glória de Deus. E eu me alegro, Pai, porque eu sei que eu não posso dizer que eu fiz, o Senhor fez, mas é juntos que nós realizamos a obra do Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoe cada igreja que esteve ali presente, o visitante, o nosso pastor Evandro, sua esposa Elisângela. Ó, Pai, como foi bom a presença desse companheiro que tem sido um instrumento e trouxe uma mensagem que deixou a igreja edificada e abençoada. Todo mundo que passava por mim cumprimentava e agradecia a Deus também pela mensagem que Deus realizou através deste servo lá, Pai. Abençoa grandemente ele, sua igreja, sua família, ó Pai, assim como de todos que vieram de longe, como Mogi Guaçu, bem longe, chegou com a caravana boa da nossa igreja de lá, assim como todas as congregações e colegas e companheiros, Pai, pastor Paulo Roberto, pastor Paulo Francinetti, todos os pastores, a líder nacional da UFMI, abençoa grandemente, a da UFESP, seja tuas mãos com estas idas que, ó Deus, tem feito a tua obra para a tua glória. Como é bom, Pai, estar ao lado de pessoas tão dedicadas e tão abençoadas também, Pai. Muito obrigado. Agora eu te peço por essa escola que estou iniciando, dá-me capacidade para ministrar este assunto tão importante e prepara o teu povo para receber a tua palavra, Pai. Eu oro assim já agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém, querido? Estão aí os irmãos com a gente, louvado seja o nome do Senhor. E agora eu vou convidar você para abrir o seu cantor no 545 e vamos agora estar adorando o Senhor com este louvor. 545 do cantor cristão. Amém? É um louvor que sempre abre a nossa escola, né? E hoje não será diferente. Eu disse 545 do cantor cristão. Amém, querido? Vamos estar louvando o Senhor com este hino que abre sempre a nossa escola. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Bem-vindo todos que já estão aí comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvir nos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra
de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando-nos santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos muito alegres depois de tanta maravilha, né? E por isso que é muito interessante nós saber a quem devemos glorificar. Eu gosto muito desse fundo aqui. A Ele toda a glória, a Jesus toda a glória, né? Está aí o pastor Leonardo Gomes Machado, né? Está dizendo assim, realmente foi bênção maravilhosa. Obrigado, meu querido companheiro, pastor Leonardo Gomes Machado, um companheiro que, quando eu cheguei aqui em São Paulo, em 1987, ele era um braço direito do saudoso pastor Maximino Rodrigues do Amaral e nos ajudou muito, né? Hoje ele pastoreia a igreja do Jardim Nazaré, uma igreja abençoada. Estive lá no aniversário, a igreja está muito abençoada. Graças a Deus por isso, no nosso coração é só alegria. Amém, queridos? Mas então vamos estar agora já iniciando essa meditação, amém? Porque é importante nós meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero começar o Sermão do Monte com essa parte principal, quando Jesus subiu ao monte, ele era cercado por uma multidão, não é? Porque ele tinha palavras vivas, palavra de vida. A religião estava na terra, não é? Os próprios judeus que tinham a missão de serem porta-vozes de Deus para tornar o Senhor conhecido, irmão. Porque a igreja tem essa missão, tornar Jesus conhecido. Fazer com que as pessoas, através do testemunho da igreja, possam ver Deus na terra. Não é? O mundo jaz no maligno, é um sistema organizado no inferno para roubar, matar e destruir a vida do ser humano. Mas como disse Jesus no finzinho deste versículo, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então ele agora vai dar praticamente a base, que tem que ser a base da igreja, não é? E entender que se você nasceu de novo, como está em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Estamos num mundo que está na contramão da direção de Deus, mas a igreja está aí como sal da terra. Está lá em Mateus 5, que é o sermão, lá do verso 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mas para isso é preciso prestar bem atenção. Ele sobe no monte. Então está aqui, eu vou ler do versículo 1 ao 12. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: veja bem o que você e eu precisamos ficar muito atentos, porque existe tantas imposição aos crentes e às vezes esquecemos da parte fundamental e essencial para ele ser um cristão representante de Deus na terra. Olha o que diz o verso 3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Olha que coisa maravilhosa, não é? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Querido, eu diria até que aqui está a base para a igreja. Nós devemos de viver esses ensinamentos, porque isso vai tratar exatamente de curar o ser humano, exatamente de tudo aquilo, não é, que foi vamos dizer assim, o desvio do ser humano, como está lá no capítulo 7, versículo 29 do livro de Eclesiastes. Achei uma coisa, diz Salomão: Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, perdeu aquela imagem pura, não é? Aquele coração puro e santo. E nós precisamos de tomar muito cuidado. Tanta coisa que se exige, não pode, mas de onde você tirou isso? Não, para ser santo tem que ser assim. Às vezes cuidamos mais do exterior das pessoas do que do interior. Quando Jesus diz: filho meu, dai-me o teu coração. Por que ele está pedindo coração? Quando a Bíblia fala em coração, não está falando desse músculo, não. Está falando do seu psique, da sua mente. Está falando das suas emoções, está falando da sua vontade. Você tem que deixar tudo para Deus te conduzir. Não é verdade? A Bíblia diz lá em 5:8 de 1 Pedro: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, procurando a quem possa tragar. Então nós temos que estar, como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então vamos trabalhar agora, nesse período, com este salmo, com esse texto, né? Com esta meditação, o Sermão do Monte. Eu quero aproveitar um comentário de Orlando Boyer, na sua pequena enciclopédia, e notícia de fatos puramente históricos, né? Então vai assim, de doutrinas religiosas, de acontecimento de qualquer ordem que nos é transmitido de idade em idade. Isso aí é o que é tradição. Que se alguma prova autêntica, sem ter conservado, vai passando de boca em boca, sendo todavia uma base da história e da religião. Isso aqui é o que é tradição. Obviamente que a Bíblia diz que devemos guardar as tradições recebidas dos nossos pais, né? Então vamos lá, nota, toda a Escritura em nosso poder hoje, e mesmo os conhecimentos que nos chegam de fatos da origem de todas as coisas, foi-nos legados através de conhecimento passado dos pais para os filhos de geração em geração, até que foram registrados quando o homem começou a notar, como Moisés, que, inspirado por Deus, reuniu todos os conhecimentos, desde a origem da humanidade até os seus dias, que é chamado de Pentateuco, né? Penta 5, Teuco, exatamente o lugar onde a gente guarda, né? Então tá aí, comenta em Juízes 6, de 11 a 13. Mesmo nos dias de Jesus, todos os registros que compõem o Novo Testamento estavam na memória dos discípulos e nos comentários deles. Entretanto, para evitar que erros fossem adicionados aos ensinos de Jesus, o Espírito Santo inspirou homens de Deus a registrarem tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, a fim de conservarem pura a palavra de Deus para o nosso ensino. Nós temos aqui diversos textos, como Deuteronômio 4:2, Romanos 15, versículo 4, 2 Timóteo 3, 16 e 17, Hebreus 4, 12 e 13, 2 de Pedro 1, 20 e 21, Apocalipse 22, 18
e 19. Então você vê aqui que a Bíblia, quando foi, vamos dizer assim, quando ela foi completada, porque não adianta, a nossa Bíblia tem 66 livros, não é? Os do Antigo 39, 27, no Novo, e aí estão todas as instruções que nós precisamos para ter as nossas vidas pautadas nos ensinamentos do Senhor. Mas às vezes existe a chamada interpretação ou aplicação, ou algo que eu aprendi no seminário. Existem duas formas de nós interpretarmos a vida: o exegese ou a exegese, que é exatamente você pegar a Bíblia e, comparando o texto com o contexto, encontrar a resposta e a informação. Essa é a exegese, é com X, né? Agora a outra é com S, exegese. O que é exegese? É quando você lê a Bíblia e traz para o seu entendimento, que temos visto isso muito atualmente. Nós mesmos, às vezes pegamos e achamos e pensamos, isso aqui é bom. Você não tem que achar que é bom. Toda a palavra de Deus, ela foi escrita para o nosso ensino, mas quando diz toda, é de Gênesis 1 até Apocalipse 22. Há muito que nos ensina, e se você tomar esse cuidado, você tem o Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência, não é? Que vai te dar entendimento. Tu tem aqueles que foram chamados pais da igreja, né? Então, foi feito aí o chamado cano, quer dizer, canonizados, foram examinados e a nossa Bíblia foi formada, e eu não tenho dúvida que o Espírito Santo de Deus foi que inspirou esses homens, como está lá escrito no livro de Pedro, né? Na profecia não é de particular interpretação, porque homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, foi o que nos deixaram, e eu sei que essa palavra é viva e eficaz. Amém? Vamos lá. A força da tradição nos dias de Jesus. Dos grupos religiosos existentes, vamos destacar os fariseus, que juntamente com os escribas formavam uma oposição ferrenha a Jesus. Por que esse grupo, fariseus e escribas, formaram vamos dizer, uma oposição a Jesus? Porque eles tinham ideias de tradições, eles queriam dominar e dominavam, mas não tinha neles, vamos dizer assim, um discernimento, um entendimento ou um propósito, porque o propósito do pastor, do ensinador, tem que ser de levar as pessoas a Cristo, não trazer as pessoas a vocês. Veja, às vezes, obreiro que, vamos dizer assim, eles esbanjam conhecimento, não é? Parece até que eles querem que as pessoas fiquem mais firmes neles do que em Jesus. A minha missão é levar as pessoas a Cristo. Ontem eu estava observando, né, que cheguei aqui em 1987, tive um propósito: preparar obreiros para a obra do Senhor. Eu chegava aos domingos, que eu ainda estava morando no Rio, trabalhando no Rio, chegava na nossa sede, hoje nossa sede, que sempre foi ali na Davidson Ramalho, número 60, na Vila Rosário, não é? Chegava lá, aquela igreja tem 120 lugares, tinha 120 crentes sentados, o púlpito tinha 10 cadeiras, 10 obreiros lá, e eles ficavam só me ouvindo, e eu vinha, eu pregava, eles me ouviam. Aquilo me incomodou. Por que me incomodou? Porque a minha missão, a nossa missão é levar as pessoas a Cristo e não a nós. E aí o que eu fiz? Comecei a pegar aqueles obreiros, ir para a região deles, alugar um salão, levar os dízimos deles para lá, alugar um salão e começar. Espalhamos a igreja de São Miguel. E esses homens preparados, eu fico olhando, eles sobem e abrem a Bíblia com a graça de Deus, e eu me alegro, porque tem pessoas que gostam de trazer tudo preso na sua mão, e a hora que você morrer, acaba teu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não faço falta nenhuma no ministério de São Miguel Paulista, que os homens foram preparados. Eu dediquei esses 38 anos, que até hoje eu faço isso, não é? Em prepará-los. Eu às vezes saía de manhã para a Zona Sul, comprava aquela Fanta-uva, levava os cálices, botava ali o refrigerante, ensinando eles a dar a Santa Ceia. Todo primeiro domingo eu estava lá, de manhã à noite vinha para a nossa sede hoje. Hoje a igreja espalhou, homens preparados, porque a nossa missão tem que ser essa, queridos, levar as pessoas a Cristo. Porque quando a Bíblia diz fazer discípulo, olha só,
Quando Jesus mandou eles ir fazer discípulo, discípulo é o aluno. E eles eram os mestres, porque o Senhor os tinha preparado para isso. Hoje o Senhor nos preparou para isso, preparar obreiros e obreiras. Às vezes eu fico ouvindo discussão da mulher trabalhar na igreja e eu fico parado, eu não vou questionar nem discutir com ninguém, mas Deus levanta mulheres, como aconteceu com Débora. Ontem eu comentava isso, às vezes há tanta discussão, porque se dá, vamos dizer assim, tarefas a irmãs, tarefas ministeriais, não é? Pastora, nós não fazemos, porque pastor é Deus quem consagra o pastor, né? Mas os auxiliares de trabalho, seja diácono, seja diaconisa, seja missionária, seja cooperadora, eu confesso aos irmãos, me tolerem, por favor. Uma vez eu cheguei numa igreja que as irmãs estavam todas amordaçadas, porque eles criam que assim, a mulher tem que ficar calada na igreja. Eu fiquei olhando as irmãs, não tinha oportunidade para nada. Eu olhando aquela igreja, com aquele movimento, lembrando de São Miguel, porque as mulheres em São Miguel Paulista trabalham. Eu tenho sim diaconisa, eu tenho sim missionária, eu tenho sim cooperadora. Imagine, as mulheres, se não fosse... Porque se você parar e analisar, Débora era juiz e profetiza lá, mas quando chegou na hora de fazer os heróis da fé, só aparece Baraque. E Baraque foi muito contundente quando ele disse, se você não for, eu não vou. Que isso? Mas ele não era o líder? Ele era o líder, mas ele só ia para frente de guerra se Débora fosse com ele. Mas a Débora não reclamou não, ela mesma se sujeitou. Mas por que ela fez isso? Porque para a mulher, o trabalho dela, ela é um trabalho para a glória de Deus. Eu vejo pessoas em São Miguel Paulista que eu disse que quando nós for receber galardão, eu vou ficar no fim da fila vendo essa mulher, aquela mulher sendo abençoada. Porque disse, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Meus irmãos, vamos ser coerentes. Aí você chega aqui no livro de Hebreus, quem é que aparece nos heróis da fé? Baraque. E a Débora, quando ela é citada? Nenhuma vez. Aliás, a Bíblia cita muito pouco essas guerreiras, assim, não é? Não tem importância que elas e nós não devemos procurar, vamos dizer assim, destaque. Nós estamos aí para fazer a obra do Senhor de coração, estamos nem preocupados que o nosso nome seja citado. O nome que tem que ser destacado se chama Jesus. Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas, não é? Por isso é que Paulo diz lá, não é? No livro de Gálatas, não é? Aqui não tem homem nem mulher, somos todos um em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então os fariseus e os saduceus e esses outros religiosos, eles chamavam atenção para eles eram os senhores. Jesus veio e quebrou tudo. E se você vê no ministério de Jesus, quem mais trabalhou foram as mulheres. Aí você pergunta, por que ele não fez uma apóstola? Por que ele fez? Meu irmão, elas não precisavam de título, elas precisavam de trabalho. Quem é que foi a primeira a vir Jesus, a conversar com Jesus? Foi Madalena, e foi aquela Madalena que era uma prostituta, o Senhor expulsou os demônios que ela tinha e ela se transformou numa obreira do Senhor. E foi ela que encontrou os discípulos tudo preso lá, encolhido com medo, e ele ressuscitou. Eles ficaram olhando para ele, e eu já vi, conversei com ele. Então eles ficaram assustados. E na hora que Jesus apareceu, está lá o texto sagrado. Alguns creram, mas muitos ainda duvidaram vendo Jesus. Então, queridos, que o nome do Senhor seja glorificado. E é o Senhor quem usa. Estou vendo vocês brigando aí. Ah, porque não tem mulher, não pode. Meu irmão, para mim, que não pode é o diabo, que não pode é a carne. O que é preciso é homens e mulheres de Deus continuar fazendo a obra do Senhor, sem se preocupar com títulos, mas que elas são instrumento nas mãos de Deus. Eu glorifico a Deus. Misericórdia, como eu tenho em São Miguel Paulista ajuda de muitas servas de Deus que nunca reclamaram título, não, elas não precisam de título, elas precisam da unção de Deus para fazer a obra de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus enfrentou essa batalha, né, com os fariseus, né, que formavam oposição ferrenha a Jesus.
Isto porque haviam conseguido dos romanos a primazia religiosa que lhes dava certas regalias daquele império. E o que Jesus, com uma mensagem objetiva e poderosa, acompanhada de sinais, atraía multidões para ele. Por esse motivo planejaram a morte de Jesus, pois viam nele, enquanto vivo, um concorrente invencível. Está lá em João capítulo 11, 47 e 48. Resolveram matar Jesus, né? Mas o que eles não sabiam é que Jesus estava aqui com uma missão. Deixa eu cumprimentar aqui Celi Moura, um abraço, querida. Está aí Francisco Carvalho, bem-vindo, querido. Deus abençoa. Isabelle, Ricarda, bem-vinda. Deus abençoe vocês todos. Então está aí, queridos. Em Mateus 22, 29, Jesus afirma: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O fato de desconhecer em si já é um erro, porque tal desconhecimento das Escrituras ou esquecimento desses registros não anula a responsabilidade do infrator, conforme nos afirma Naum capítulo 1, versículo 3. Ao culpado, de maneira alguma terá por inocente. As Escrituras, examinais as Escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna, e vocês não querem vir a mim para ter vida? Que coisa, né? Então está aí, nos tornamos culpados quando transgredimos a palavra de Deus. Moisés, após receber a ordem de Deus para libertar o seu povo no Egito, tomou sua esposa e seus filhos e foram cumprir a missão. Está lá em Êxodo 4:20. No verso 24 do mesmo, o capítulo registra: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Como é que pode? Deus queria matar Moisés? Irmãos, aí é necessidade de sermos zelosos e vigilantes e examinarmos esse livro, né? Não para ter argumento para discutir, mas para você viver esses ensinamentos. Amém, queridos? Então tá aí, o vaso escolhido de Deus, que vai realizar no mundo os propósitos divinos, não tem valor nenhum sem um espírito de absoluta obediência em todas as coisas. Aqui se trata da circuncisão, a cerimônia pela qual um filho macho recebia o sinal visível da aliança feita entre Deus e o seu povo. Está em Gênesis 17, 9 a 14. Como precisamos de estar vigilantes. Deus não tem o culpado por inocente. O esquecimento ou desconhecimento da palavra do Senhor não nos livra da correção. Aqui está: o que sob a vontade do Senhor e não a cumpriu, receberá muitos açoites. E o que não soube, poucos. Está lá em Lucas 12, 47 e 48. Quando o rei Josias ouviu a leitura do livro, está lá em 2 Reis 22, 8 a 13, sobre a Páscoa, que tinha sido ordenada a sua comemoração todos os anos, está lá em Êxodo 12, 25 a 28 e 13, 5 a 16, e que ele mesmo não tinha comemorado nenhuma vez, e que desde os tempos dos juízes, está lá em 2 Reis 23, 21 a 23, quer dizer, foi achado o livro, não é na hora de mexer lá para reparar o templo, o livro veio, quando ele ouviu essa leitura, ele rasgou as suas vestes e clamou por misericórdia ao Senhor. Imaginemos, Davi, homem segundo o coração de Deus, não temos registro que tenha comemorado a Páscoa. Salomão, homem mais sábio do mundo, não temos registro que tenha comemorado a Páscoa, apesar de todo o seu reinado de glória. Homem que recebeu a forma da oração como resposta. Está lá em 2 Crônicas 7, 14, 15, né? Se o meu povo, né, que chama pelo meu nome, se humilhar, etc. Estava lá, é a forma da oração com resposta. Está lá em 2 Crônicas 7, 14 e 15. Mas Moisés também foi um homem com quem Deus falou face a face. Entretanto, o Senhor ia matá-lo pela transgressão da circuncisão, ainda que por esquecimento. Não esqueça, Deus não tem o culpado por inocente. Então, o fato de você não conhecer não te livra da correção. Outro episódio marcante que lemos foi quando Davi transportava a Arca da Aliança em um carro novo, puxado por bois, como faziam os filisteus com seus deuses. Está lá em 2
Samuel 6, verso 7. Israel não podia imitá-los, tinha que obedecer à lei e carregar a arca do Senhor sobre os ombros, como está determinado em Êxodo 25, 14, Josué 6, 6. Pobre Uzá, o erro de Davi lhe custou a vida. Deus nos tem dado a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É o Salmo 119, 105, né? Quantas vezes carregamos o povo do Senhor como não toque, não manuseie, não coma, não beba. Paulo escrevendo carta aos Colossenses no capítulo 2, advertindo-os das imposições humanas que tinham aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Como nós temos que tomar cuidado, irmão, não pode isso, não pode aquilo. É tanto não pode que as pessoas ficam amarradas, né? E depois, quando vê alguém que não está cumprindo aquilo que ela recebeu como ensinamento, começa a criticar. E aonde está a vida dessa pessoa? Cuidamos do exterior, precisamos cuidar, mas tem que vir lá de dentro do interior. Diante desta carência de conhecimento da palavra de Deus, nos propomos a estudar o Sermão do Monte, que serviu de base para toda a doutrina do Novo Testamento. Mesmo os apóstolos basearam seus ensinamentos extraindo dele. E que Deus nos ajude nesse empreendimento. Aqui é o Gênesis, que eu escrevi uma revista, não é? Eu não sei se eu passei para a obra, eu sei que estudamos essa revista aqui em São Miguel Paulista. Bom, vamos começar agora, queridos, deixa eu ver o tempo que eu tenho. Jesus, a hora se foi, ó. Mas não faz mal, hoje nós estamos iniciando, né? E esses 5, 6 e 7 de Mateus vai nos dar muitos ensinamentos, amém? Vamos lá agora, vamos começar no capítulo 5 do livro de Mateus, meditar no Sermão do Monte. Vamos lá. Cristo, logo ao saber que seu ardente e fiel precursor fora preso, aqui foi quando João Batista foi preso, né? Retirou-se da Judéia e percorreu toda a Galiléia, cumprindo o seu tríplice, né? O seu ministério tríplice. Primeiro, ensinava nas sinagogas. Segundo, pregava ao ar livre o evangelho do reino. Terceiro, curava as doenças. Está lá no capítulo 4, 12 e 23. Não somente toda a Palestina, mas as regiões adjacentes foram vivamente impressionadas até o ponto de numerosas multidões seguiram-no. É o capítulo 4, 25. Assim foi preparado o terreno para o Sermão do Monte. Foi um dos primeiros sermões que a Bíblia registra que o Senhor pregou, e aí vão ensinamentos para nós, nosso dia a dia, nesse trabalho de Deus. Amém, amados? Está aí Marisete Martins. Um grande abraço, minha irmã. Deus abençoe. A expectativa dos judeus, deles, o que eles esperavam? Um líder que os livrasse do domínio romano. Assim esperavam eles, que Jesus fosse esse libertador. Aliás, pensamento que acompanhou os seus discípulos por todo o ministério de Jesus aqui na terra. Tanto que na hora da sua partida, após sua ressurreição, ainda estava viva essa expectativa. Quando você lê Lucas capítulo 24 e 21, Atos 1, 6 e 7. Esse sermão seria, assim, por assim dizer, não é, as normas para os súditos do reino de Cristo, ficando claro que o reino que Jesus pregava não era o reino que os israelitas esperavam, não seria os encantos humanos de conquistas carnais. Eles esperavam que a missão de Jesus seria tirar o domínio da mão dos romanos e entregar aos judeus, quando eles mesmos estavam precisando de ser libertos, né? Aí é que está, né? Pastor José Martins, você é aquele homem que saiu aqui de São Paulo e agora de Pernambuco já está na Paraíba. Glória a Deus, Deus te abençoe. Um abraço em toda a família aí da Paraíba e também de Pernambuco. Deus te abençoe, querido.
Então, está aí, né? O Sermão do Monte tem aplicação dupla. Literalmente, incorporar-se-ão todas as leis do célebre discurso na constituição do reino dos céus estabelecido na terra. O Sermão do Monte transfere, olha só essa palavra, hein? Transfere a ofensa do próprio ato para o motivo do ato, capítulo 5, 21. Nisso se descobre a verdadeira causa dos judeus rejeitarem o reino. Tinham reduzido a justiça a um cerimonialismo, ao invés de esperar um reino como os profetas anunciavam. Aguardavam meramente um reino de esplendor exterior. Os eruditos entre os judeus criticam o Sermão do Monte dizendo que o padrão é demasiadamente alto para a natureza humana. Certo escritor israelita escreveu que somente anjos podem guardar tais preceitos. Ainda outro escritor judaico escreveu: é contra a natureza humana para um homem de juízo amar o próximo que o aborrece por causa da sua conduta infame. A súmula das críticas judaicas é que os ensinamentos de Cristo são demasiado elevados para os homens. De fato, o padrão da justiça, salientado no Sermão do Monte, é tão elevado que mesmo alguns dos crentes o consideram como lei. Mas Deus não pode exigir menos. Mesmo sob a graça, o padrão da justiça não é menos exigente. A graça de Deus se manifestou ensinando-nos a fim de que vivamos sóbria, reta e piamente. Está lá em Tito 2, 11 e 12, 1 João 3, 10. Todo o Sermão do Monte está baseado sobre a graça. Há uma cláusula fundamental que dá a entrada para todos nós, é o verso 3. Não há promessa para os que anelam, né? Tá aí, desculpa. Há promessa para os que anelam. O verso 6. Há meio de receber perdão. No capítulo 6, 12, é assegurado o recebimento de toda a dádiva, de toda a bênção que carecemos. Está no capítulo 7, 7 a 11 e Hebreus 4, 16. Bem, agora nós vamos começar a analisar, né? Um monte anônimo à beira do mar da Galileia é para a nova aliança o que o Monte Sinai era para a antiga aliança. Mas notemos o grande contraste. O povo de Deus, no Monte Sinai, chegou ao monte apalpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram rogaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Até Moisés exclamou: estou atemorizado e trêmulo. Está lá em Hebreus 12, 18 ao 21. Nesse monte, quer dizer, agora é o monte do sermão que nós estamos estudando. Nesse monte todos podiam chegar e até tocar no Deus feito homem, Emmanuel, como João Evangelista registrou, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, Jesus. Está lá em João 1, 1 a 5, 1 João 1, 1 e 3. Então, chegamos sim. Esse é o monte que nós estamos estudando e vamos estar estudando. Deixa eu ver aqui. José Martins, que festa linda ontem. Pelos 56 anos de Ministério de São Miguel Paulista, que Deus continue abençoando essa obra linda do Senhor. Ó querido, toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Deus. Ele fez, Ele faz, Ele vai continuar fazendo. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pelas palavras, é isso mesmo. Mas eu sempre, quando alguém vem me apontar, eu digo: não, meu irmão, é o Senhor. Não esqueça do que está em Filipenses 2,13. É Deus que opera em vós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Amém? Mas a gente está aí, né? Como diz a Bíblia, que outros te louvem, não a tua boca. Todos nós, eu sei que você, Zé Martim,
é um homem que tem que experimentar da glória de Deus. Você chegou aí com seu pai, seu irmão Joséberto, né? Estão aí com portas abertas em Pernambuco, agora trabalhando na Paraíba, né? Louvado seja o nome do Senhor. Bom é isso, nós temos consciência. É Ele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Glória, pois, a Ele sempre, não é, querido? Oh, meu Deus, está na hora quase de eu parar. Ao contrário, o povo da Nova Aliança chegou não a um tremendo deserto, está lá em Deuteronômio 1,19, mas uma ladeira verdejante, em uma região habitada. O Senhor desceu sobre o monte Sinai em fogo, do qual a fumaça subiu como uma fornalha, enquanto todo o monte tremia. Mas o Senhor Jesus subiu ao monte, assentou-se para falar face a face com o seu povo. Que glória, né, irmãos? Olha aí. Enquanto no Monte Sinai, até um animal que tocasse no monte seria apedrejado, e as palavras eram tais que o povo suplicou que não lhes falasse mais, os recém-convertidos subiram ao monte na Galileia, aproximaram de Jesus para ouvir as suas palavras de graça. Olha, irmãos, isso confesso aos irmãos, me alegra o coração, o Deus que nós servimos, e Ele presente, não é, queridos? Eu tenho visto Jesus assim, né? Outro dia eu tive uma visão do Senhor, mais nítida, como vocês estão me vendo, e eu vi, estava assim, junto com a igreja, trabalhando, de repente eu vi como aquele que estava historiando o seu reino, ele passando, eu disse para os irmãos, tá, irmãos, olha o Senhor, todo mundo, olha é o Senhor mesmo. Depois ele chegou no ponto que ele olhou assim nos meus olhos, fez assim, deu um sorriso. Quando ele fez assim com a mão e deu um sorriso, me olhando nos meus olhos, aí eu disse para o irmão, sabe por que ele está sorrindo para mim? Porque eu estou no lugar que ele me colocou. Que coisa tremenda, eu acordei maravilhado, e essa imagem da presença assim, visível, né, me marcou muito, meus irmãos, e tem marcado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso a vocês, eu não vou dizer que eu sou um privilegiado, mas eu sou uma pessoa que se alegra, porque aquele Deus que esteve com os apóstolos, que esteve com os profetas, que esteve com Moisés, Ele está conosco hoje, tão poderoso como sempre. Por isso é que eu ainda estou aqui, porque para muitos já queria ver, ó, levamos o caixãozinho, aquele Gênesis, já não existe mais. Meu irmão, eu não estou preocupado em me perpetuar, nunca estive, nem estou. O meu desejo sincero, que eu tenho assim um anseio muito grande, naquela palavra de Paulo que está em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate. Eu gosto mais dessa versão. Completei a carreira, aleluia, e guardei a fé. Esse é o meu anseio. É nessa hora que eu sei que vai chegar, eu acho que eu vou subir, pastor José Martins, no arrebatamento, porque eu já passei por desastre que não tinha sobrado nada, eu saí inteiro, sem nem um arranhão, não é? E agora mesmo fui para o hospital com uma preocupação. Isso aconteceu na sexta-feira, agora passada, né? Tinha que ser internado com urgência, que o meu potássio estava explodindo, não tinha como sobreviver. Cheguei lá, Deus mexeu, porque na hora que foram medir, de 7,0 foi para 5,2. Está abaixo daquele que eles têm como normal. Então eu estou louvando a Deus, dando glória aqui, né? Se você já ia festejar, meu, espera mais um pouquinho. Você ainda não chegou a hora não, né? Está aí Maria Célia Ribeiro, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Está aí. As primeiras palavras da boca do grande mestre no Novo Testamento são bem-aventurados, olha aí, ó. Beatitudes ou felicidade, registrada nesses capítulos, são 8 em número, ainda que haja outras em outros capítulos. Neste doutrinamento de Cristo sobre as bem-aventuranças, é ensinado que a felicidade não depende do que possuamos, nem do que façamos, mas do que somos. Oh, glória, não é? O que somos, você foi transformado pelo poder de Deus. Jesus foi contundente quando Nicodemos o procurou. Senhor, Senhor, ele disse, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. E ele teve dificuldade de entender isso. Então Jesus disse, se você não nascer da água, da água e do Espírito, que é o Espírito Santo, você não vai entrar. Aleluia!
Então, mas é no que somos, você é uma nova criatura, você sente que Deus o libertou, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você não é imposições que vai tirar o crente do mundo, não. Há um texto que eu até anotei aqui na minha Bíblia, não é? Essa frase aqui que eu digo para vocês. Olha o que é que o João S. disse: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. É verdade. E entre o que você viu o reino até você entrar está a santificação. Você é uma nova criatura, você vai se santificar, você vai começar uma vida nova com o Senhor. Você não faz certas coisas que dominam esse mundo porque você é proibido, não, é porque você foi liberto. Está lá em 8,36, se o Filho vos libertar, aleluia, verdadeiramente sereis livres. Querido, eu tenho que parar. Edna M. Guimarães de Souza, bem-vinda, querida, louvado seja o nome do Senhor. Oh, queridos, que vontade de ficar aqui falando, que meu coração está cheio de alegria, mas eu vou deixar para continuar no próximo domingo. Se Deus quiser, nós continuamos. Eu tenho que agora parar porque o meu tempo acabou. Mas louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos? Há muito material. Eu vou destrinchar para vocês esse Sermão do Monte, de modo que vocês vão ficar, vamos dizer assim, bem conhecedores da verdadeira doutrina de Deus para a tua vida pessoal. Né? A lei cuidava do exterior, Jesus trouxe a graça cuida do interior. Alguém adulterar, é isso? Pois aquele que pensar, ele está tratando do coração, ele está tratando do que é interior, e isso nós vamos estar falando aqui, amém, querido? Mas agora eu vou parar, porque o entusiasmo vem aqui, e eu fico assim, não querendo parar, mas eu tenho que parar, amém, querido? Vamos lá, eu vou chamar o 137 do Cantor Cristão, e já te peço que agora, em nome de Jesus, amém, vamos estar adorando o Senhor com o 137 do Cantor Cristão. Esse é o louvor que nós sempre, vamos dizer, que nós sempre terminamos a nossa aula, né? Então vamos lá. 137 do Cantor Cristão, amém? Vamos louvar? Louvado seja o nome do Senhor. 137 do Cantor. Enquanto Salvador teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além. Há de Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor. No próximo domingo eu vou continuar. Há muito material. Eu tenho 105 páginas nesse estudo aqui. E se alguém depois disser, pastor, manda para mim essas 105 páginas, eu preparo um folhetinho aí, um compêndio, eu peço meu auxiliar, pastor Wélio, que esse pastor Wélio é a minha mão direita e esquerda em tudo que eu faço na internet. Deus abençoe grandemente esse menino, que muito do que eu faço é ele que me ajuda. Eu peço para ele preparar um livretinho e mando para você. Mas é muito lindo, viu? Muito lindo. E quanto com isso, pastor? Nada. A única coisa que eu vou fazer é mandar pelo seu e-mail, né? Ou pelo Gmail ou aí eu vejo, combino com ele, né? Mas vamos lá, eu quero passar para vocês, porque
quando eu fiz esse estudo, tem pelo menos aí, sem exagero, uns 20 anos que eu fiz. Tem uma irmã comentou na igreja que ela aprendeu tanto e ela não sabia, mas eu já estava no meu coração estudar o Sermão do Monte com vocês. Querido, Deus abençoe. Nós estamos agora encerrando a nossa aula e eu agora quero saber os aniversariantes da semana. Você fez aniversário essa semana? Parabéns. Deus te abençoe e multiplique em muitos e muitos anos, mas não esqueça o que diz o Salmo 90:12. Vamos repetir? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Agora nós vamos orar encerrando. E eu te peço, não esqueça, ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia. Amém? O clamor do meio-dia, sempre com o obreiro de Deus, da Georbe, apresentando. Às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Mas aqui em São Miguel Paulista nós transmitimos também o nosso culto. Tá bem? Então você é muito bem-vindo em estar, mas não esqueça de congregar. Né? Esses desagrejados que dizem eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, então você deve conversar com Deus. Foi Ele que organizou a igreja e foi Ele que botou o pastor na igreja. Então você está dizendo para Deus, eu não preciso não, eu fico sozinho, eu mesmo dou conta. O problema é seu, amém, vai fazer a obra de Deus. Mas não esqueça que você precisa de pautar suas decisões, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se você acha que você não precisa de uma igreja, não precisa de um pastor, você está fora da Bíblia. Então você é mais sábio do que Jesus, que deixou a igreja, mas você não precisa. Que criou o pastor, mas você também não precisa de pastor, não é? Então está aí. É isso que eu quero dizer para você. Amém, querido? Mas Deus abençoe. Um grande abraço. E fique sabendo, tá? Que nós temos muita alegria em todos os domingos estar aqui passando para você essas informações. Agora nós vamos orar encerrando e que Deus te abençoe e te dê uma semana muito abençoada. Amém? Deus abençoe e eu quero dizer para você, sim, que é uma alegria ministrar. Deus abençoe grandemente todos vocês e até o próximo dia. Oremos. Pai, obrigado, Pai, por esses momentos felizes que passamos lembrando do sermão que Tu proferiste naquele monte e das experiências que outros tiveram, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe cada um que está comigo nessa hora. Aqueles que vão assistir depois, através dos grupos, eu já entrego nas Tuas mãos os cultos presenciais que estarão acontecendo nas igrejas do Teu reino na terra. Abençoa grandemente, dá mensagem ao pregador, dá louvor ao cantor, dá sabedoria aos instrumentistas, mas que tenhamos, ó Pai, logo mais um culto de glorificação e de alegria. Assim oro, abençoa também os aniversariantes da semana, Pai, que eles tenham essas datas multiplicadas por muitos e muitos anos, Pai. Assim eu oro e já agradeço em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Jardim Abel, pastor José Bernardes, que é o nosso presidente da regional Unicamã. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor a todos, amém? Quero, antes de chamar de Jardim Abel, parabenizar a igreja de São Miguel Paulista pelo seu jubileu de Maraquita. Glória a Deus. Quem não conhece uma pedra preciosa de Palmeiras, que se destaca pela sua beleza e transformação ao longo do tempo, justamente uma instituição como essa que dura 56 anos já em São Miguel Paulista. Então, parabéns, igreja de São Miguel Paulista, dos quais eu faço parte de 35 anos aqui dentro, para a glória de Deus. Amém? Então eu quero chamar aqui a congregação do Jardim Abel para estar deixando um louvor na presença do Senhor aqui. Todo o Jardim Abel aqui em nome de Jesus.
este povo lindo e maravilhoso que eu nunca vi igual, os que são lá do Jardim Babel. Então eles estão vindo para cá para juntamente conosco adorar ao Senhor. Amém? Nós vai como igreja, a uma que sobressai sobre os demais. Irmã Lael, Nathalie, Miranda Lênia, é uma bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Então, juntamente com eles, estaremos adorando a Deus. Amém?